Boa noite a todos. Vamos iniciando o nosso encontro com o Evangelho desta noite, acerenando os nossos corações, buscando a companhia dos benfeitores amigos, nos ligando a Jesus, o nosso Mestre. E nessa noite, Jesus, nós te pedimos que derrame as suas bênçãos sobre cada um de nós. Envolva cada um em sua paz, em seu amor. Que nessa noite, Jesus, tenhamos condições de compreendermos os seus ensinamentos, de refletirmos sobre a posição de cada um de nós, de nos fortalecermos no propósito de sermos seus servidores. Derrama suas bênçãos, Jesus, sobre o nosso lar, os nossos familiares, e que possamos continuar firmes na fé. E assim, Mestre Jesus, que nesse instante nos unamos, num só pensamento e coração, dirigindo a Deus, o nosso Pai, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, como forma de entrarmos em conexão com o Criador, de louvá-lo, agradecê-lo e de pedirmos a proteção e o amparo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Bem, meus queridos, hoje nós vamos relembrar um pouquinho os primeiros dias da pregação de Jesus. Então, isso aconteceu no ano 30, e naqueles primeiros dias desse ano 30, já Jesus, ante as suas gloriosas manifestações, ele se encontra com seu primo, João Batista, no deserto da Judeia. Nesse deserto que ficava próximo, das areias da Arábia. E Jesus esteve com seu primo João por alguns dias naquele local onde João passava, vivenciando o seu jejum, a sua penitência. Então, esses dias que Jesus passou com ele, logo depois Jesus, então, deixa, João Batista, o precursor, e Jesus se dirige para o oásis de Jericó, aquele oásis no meio daquela região tão assim pedregosa, árida. E aquele oásis era um refúgio dos viajantes, uma região verde com flores, a água. E ali de Jericó, Jesus se dirigiu a Jerusalém. No dia seguinte, Jesus, então, se aproxima do templo. E ali nas redondezas do templo, Jesus estava parado quando ele foi notado por um grupo de sacerdotes e de pensadores que estavam ali, meio que sem o que fazer, e vendo aquela figura, se sentiram atraídos. Jesus tinha os traços que chamavam a sua atenção, mas a figura de Jesus irradiava uma energia, o olhar de Jesus, lúcido, profundo, atraía as pessoas. E alguns deles, então, se aproximaram de Jesus, outros, sem maior interesse, se afastaram. Mas um dos sacerdotes, conhecido por Hanã, esse Hanã, que mais tarde seria o juiz inclemente da condenação de Jesus, a crucificação, se aproximou de Jesus, olhou para ele, e Jesus, pelas suas vestes, pela barba, pelos cabelos, demonstrava que ele era da Galileia, um nazareno. Então, aquele homem e a Galileia... E a Galileia, que era uma região menosprezada, pelo pessoal do sul da Judeia,
Então, eles já começaram a olhar com o nariz empinado. Então, esse Hanan olha para Jesus e pergunta para ele: Galileu, o que você está fazendo aqui? E Jesus, com modéstia, mas com nobreza no olhar, na postura, ele responde: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? Respondeu o sacerdote com ironia. O que você sabe sobre isso? E Jesus, com grande serenidade, esclareceu: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Obra divina em tuas mãos? Disse assim, meio que gargalhando, desprezando mesmo, com ironia. E continuando assim, de uma maneira tão irônica, ele pergunta para Jesus: como é que você espera levar adiante essa tarefa da implantação do reino de Deus? Está sozinho? Quem são seus seguidores, seus companheiros? Por acaso você é um galileu, conquistou o apoio de algum príncipe desconhecido, ilustre, que está vindo aqui te ajudar na execução dos seus planos? E Jesus, com humildade, responde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Sim, com certeza. Os ignorantes, os tolos, estão em toda parte. Certamente que esse será a ajuda que você terá, não é? Entretanto, me diga uma coisa, se você se propõe a realizar uma obra divina, eu te pergunto, você já viu uma estátua perfeita de mármore, linda, com esse material nobre? Viu alguma estátua assim, perfeita, ser modelada de lama e não de mármore? Jesus entendeu aquela comparação jocosa e respondeu com a serenidade de sempre que não existe nenhum mármore mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior à boa vontade. Hanan, impressionado com aquela resposta inteligente, firme, não se deu por vencido e ainda interrogou: por acaso conhece Roma ou Atenas? E Jesus respondeu: conheço o amor e a verdade. Inquieto, Hanan perguntou: você conhece os códigos da corte provincial? Conhece os códigos das leis do templo? E Jesus respondeu: eu conheço a vontade de meu Pai que está nos céus. Irritado, o sacerdote olhou para Jesus, deu um sorrisinho de desprezo, virou a cara e foi embora em direção à Torre Antônia. Com aquela atitude assim de arrogância, de superioridade, Jesus se retira. No dia seguinte, pela manhã, as pessoas viram aquele mesmo homem de semblante radioso, formoso, contemplando ali o templo e em seguida se dirigindo àquelas estradas a caminho da Galileia, que ficava bem distante de Jerusalém. Depois de algum tempo, Jesus passa por Nazaré, descansa em Canaã e se dirige a Cafarnaum. Ele estava ali nas redondezas de Cafarnaum, se dirigindo próximo ao lago ali de Genezaré, e o seu olhar era como se ele procurasse alguém que estivesse à sua espera. E ali, com o olhar nas margens, ele observa um grupo alegre de pescadores, e aquele olhar de Jesus era como se ele já conhecesse há muito tempo aquele grupo que estava ali trabalhando alegre. Naquele dia, a manhã era muito bela. O sol já estava ali iluminando aquelas águas límpidas, transparentes, que vinham e molhavam os arbustos floridos que ficaram ali na beira daquele rio, da praia que se formava, não é, por aquele lago tão grande. Aquela brisa suave que levava o perfume daquelas flores para todo o ambiente.
E Jesus vai se aproximando, e aqueles pescadores trabalhando entretido, cantavam uma canção antiga, simples, e ali, com toda a atenção, colocando as redes no lugar, arrumando, não é, as suas cestas. E Jesus se aproxima daquele grupo, e especialmente ele se dirige a duas pessoas. Os dois primeiros que desembarcaram ali daquela barca e já estavam recolhendo os seus utensílios, e olha para eles e com todo amor ele diz: Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do reino de Deus na terra. André olhou e se lembrou de já ter visto aquele homem nas cercanias de Betsaida. André, que seguia João Batista, viu quando João Batista batizou aquele homem e já estava ciente de tudo aquilo que estava sendo dito a respeito daquele homem. Simão, embora estivesse assim surpreso, ele olhava assustado ainda para aquele homem. Mas os dois, quase que ao mesmo tempo, sentindo aquele olhar tão acolhedor de Jesus, tão sincero, ao mesmo tempo eles disseram: seja bem-vindo. E Jesus, então, com aquela acolhida, falou docemente do Evangelho para André, para Simão. E o seu olhar, enquanto falava do Evangelho, quando falava dessa notícia do reino dos céus, irradiava uma alegria tão grande, um brilho tão grande, que era impossível não se deixar se contagiar por aquela energia de Jesus. E André, empolgado, ouvindo o falar de Jesus, ele na ingenuidade, ele emocionado até, ele diz para Jesus: um reino de Deus? Mas um rei aqui? Mas tem tão poucas casas em Cafarnaum, como um reinado vai conseguir sobreviver aqui? Imediatamente Pedro responde: mas com boa vontade nós vamos conseguir sim suprir todas as deficiências. Afinal de contas, o lago é tão grande, tem tantas aldeias circundando essas águas. Esse reino que ele está falando, pode abranger todas essas cidades, as aldeias. E dizendo isso, eles olharam para Jesus, assim como se esperando, né, Jesus responder. Na verdade, os dois pareciam duas crianças, não é? Ainda tão ingênuas e se esforçando para demonstrar que eles estavam compreendendo aquilo que Jesus estava falando. E Jesus, então, olha para eles com um sorriso tão gostoso, tão sereno, e adiando um pouquinho, não é, as suas explicações, deixando para mais tarde, e simplesmente pergunta: vocês querem ser meus discípulos? André e Simão estavam encantados. Admirando aquele homem, eles perguntavam para eles mesmos: que homem seria aquele? Onde eles já teriam escutado aquela voz? Aquela voz que soava tão íntima, tão familiar. E os dois se esforçavam ali na memória para ver de onde eles conheciam. E a sensação que eles tinham que eram recordações tão queridas, que faziam tão bem para seu coração, era como eles estivessem se reencontrando com alguém muito amado. Eles não sabiam explicar como surgiu neles aquela confiança naquele homem que fazia um convite de braços abertos. Aquela confiança parecia que brotava no fundo do seu íntimo. Eles sentiram amor por Jesus naquele momento e, sem hesitar, eles responderam também juntos: Senhor, seguiremos os teus passos. Jesus abraçou os dois com tanto carinho, mas aqueles outros que estavam ali, um pouco distantes,
observando aquela cena, estavam admirados de ver tudo aquilo, mas não compreendiam direito e faziam também comentáriozinhos uns entre os outros, meio que ridicularizando aquela situação. Então o mestre pegou os dois, e nisso mais pessoas que iam comprar os peixes estavam se aproximando da beira da praia ali e ouviram a conversa de Jesus. Uns se juntaram àqueles que acharam tudo aquilo uma coisa estranha, uma bobagem, mas outros, atraídos também por aquilo que Jesus falava para André e para Pedro, para Simão, Pedro, não é? Jesus convida para que eles se retirem dali e vão em direção ao centro de Cafarnaum. E ali, Jesus, já seguido por algumas pessoas, Jesus entra ali na intendência, né, do governo de Herodes Antipas e calmamente ele vê ali no fundo aquele funcionário, não é, responsável por coletar os impostos, um conhecido publicano da cidade e também conhecido de Jesus. Levi, sua mãe, era uma parenta distante de Jesus e conhecia Jesus na infância de Jesus, depois não tinham mais se encontrado. E Jesus, então, encaminha-se, né, em direção a Levi e pergunta: que fazes você, Levi? E o Levi olha e reconhece Jesus com surpresa, mas aquela pergunta, o que você faz, Levi, causa um impacto tão grande nele, e ao mesmo tempo era uma pergunta também tão doce, e o magnetismo de Jesus parecia que entrava naquele homem, e sem demora ele respondeu: eu recolho os impostos do povo, os impostos devidos a Herodes. Sabemos que os publicanos eram odiados pelos judeus, e ainda mais, não é, um judeu que cobrava impostos do povo era muito menosprezado. E Jesus se dirigiu àquele homem menosprezado entre os seus e pergunta para ele: Levi, você quer vir comigo para recolher os bens do céu? E era tanta firmeza e doçura naquele convite que Levi, que mais tarde seria conhecido pelo apóstolo Mateus, um daqueles que escreveu um dos evangelhos, sem que pudesse definir assim, as emoções que ele sentia naquele momento, que dominavam todo o seu ser, comovido atendeu e disse: Senhor, estou pronto. E Jesus o abraçou e disse: então vamos. Em seguida, esse grupo já numeroso se dirigiu para a casa de Pedro. Pedro, que ofereceu a Jesus um abrigo, uma acolhida sincera na sua casa tão humilde. E foi ali, na casa de Pedro, que Jesus fez a primeira exposição da sua doutrina consoladora. Foi ali que Jesus já curou a sogra de Pedro, que estava muito adoentada. E foi ali que Jesus também instituiu o primeiro culto do Evangelho no lar. Então, a casa de Simão Pedro se transformou naquele local onde as pessoas buscavam Jesus para ouvir os seus ensinamentos, onde todos naquele lar aderiram à vontade de conhecer, de fazer parte do reino de Deus, todos com coração sincero e puro. Então, foi naquele instante onde Jesus acolhe aqueles corações sedentos de aprender, que se formou, então, aquele primeiro grupo de companheiros inseparáveis. Naquele mesmo dia, na parte da tarde, Jesus se dirige à praça de Cafarnaum e fez a primeira pregação da Boa Nova. Cercada de pessoas, da natureza, e da praça foi se dirigindo às margens do lago de Genezaré. O céu parecia que estava diferente. Aquela brisa suave, quente, perfumada. Parecia que a tarde também estava acompanhando aquelas palavras que tocavam o coração
de cada uma das pessoas que estavam ali. As árvores parecia que estavam mais verdes. O crepúsculo que já se iniciava parecia que estava mais vivo. Era como se a própria natureza estivesse em celebração com Jesus, convidando a todos ao encontro com Deus. As aves cantavam uma melodia suave, pousavam sobre as árvores próximas, pés de alcaparra, que ali ficavam naquela região, e mais pescadores foram se aproximando. E, de repente, uma multidão estava presente. Pescadores simples, mulheres aflitas, crianças sujas, abandonadas, alguns publicanos que seguiram ali, Levi, pessoas simples, analfabetas, mas ansiosas por ouvi-lo. Jesus começou a sua vida pública em Cafarnaum, porque aqui naquela região da Galileia, os corações eram simples, os corações eram diferentes daqueles de Jerusalém, onde a agitação da cidade, as coisas mundanas já estava contaminando aqueles corações. E aquele povo simples era o público perfeito para ouvir aquele chamado. Jesus contemplou a multidão, deu um sorriso de alegria para todos eles. E, ao contrário, as ironias de Hanan, Jesus aproveitou o sentimento sincero de cada um deles. Como se aquele sentimento, como se cada uma daquelas pessoas fosse aquele mármore mais precioso. E a boa vontade de cada um deles, o cinzel divino. Os ignorantes, os fracos, os sofredores, os doentes, os desalentados, os pecadores. São esses que seriam nas mãos de Jesus a base para a construção eterna e sublime dos seus ensinamentos. Jesus converteria a miséria e a dor naquele cântico de alegria. E, inspirado por Deus, começou a falar das maravilhas, da beleza do reino. Magnetizados pelo amor de Jesus, o povo o escutava. E aquela voz, as energias e aqueles ensinamentos abasteciam aquele povo tão sofrido de esperança. Jesus fazia com que cada um dali, tão sofrido e desprezado, se sentisse especial. Sentia que tinha alguém que realmente estava acolhendo. Magnetizado por esse amor, esse povo escutava Jesus como se transportando para um ambiente de felicidade. Sentindo também aquela vibração da natureza que acolhia todos. O firmamento, aquele pôr do sol, era mais brilhante. Aquele dourado refletia naquele lago, refletia em Jesus, e Jesus parece que ficava mais brilhante. As flores se tornavam mais brilhantes, e aquele povo se sentia como se estivesse no meio daquele paraíso que as Escrituras diziam. E assim, Jesus continuou levando seus ensinamentos para todos os cantos, para todos os corações desejosos do lenitivo do amor e da fé. Essa narrativa do convite de Jesus àqueles discípulos, nós encontramos no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. E é uma narrativa tão simples, tão acolhedora, mas que é tão rica de ensinamentos. Nós começamos a analisar pelo próprio início de Jesus.
ele foi ali, antes dele, até João Batista, pedindo para João o batizá-lo. E Jesus, quando está ali, não é? Ele vai se preparar para a sua vida pública, novamente se unindo a João, se fortalecendo através da oração naquele local mais isolado. E Jesus, quando se encontra com Hanã, ele dá a primeira lição. Jesus foi sincero, foi verdadeiro. Quando Jesus disse que estava passando por Jerusalém para buscar a fundação do reino de Deus, veja bem, os sacerdotes, tudo tinha que ser muito... tudo aquilo que fosse falado em relação às escrituras, às leis, ao reino dos céus, né, ao reino de Deus, era preciso ter autorização daqueles sacerdotes. E Jesus falava com autoridade moral. E aquele sacerdote poderia condenar Jesus a ser apedrejado por blasfêmia. Quando Jesus, então, diz que o reino de Deus era obra no coração dos homens, o risco de blasfêmia era maior ainda. Mas, na verdade, a autoridade de Jesus era tamanha que foi passando além. E o Hanã queria tanto ser arrogante que não conseguia abrir nem fazer nada. Não é? Então, Jesus já começa que o reino de Deus é obra interna de cada um de nós. Como dizendo que não está ali naqueles templos, mas estava na sinceridade. É o amor que cada um de nós tem que vai fazer com que nós busquemos essa ligação com Deus. O reino de Deus que Jesus fala é aquela realidade íntima, construída no relacionamento de cada um de nós, conosco mesmo, mas com esse relacionamento amoroso de nós para nós, e depois desse relacionamento que vai se expandir na nossa relação com o próximo e na nossa relação com o Pai. Jesus nos convida, nos chama para esse céu interior. Jesus, com seus ensinamentos, o que ele pedia para cada um de nós? O que ele mostrava? Jesus queria tirar aquelas pessoas e nos tirar, não é? Do mundo egoísta, daquele mundo agressivo, preconceituoso, julgador, cruel, desonesto, injusto. Esse mundo ainda cheio de concepção equivocada. Deus, naquela época, era tido como aquela figura vingativa, aquela figura que castigava. E Jesus já veio nos trazer a imagem de um Deus de amor. Então já foi quebrando, não é, esses conceitos que nos corações arrogantes era tão difícil de acolher, tão difícil de entender que todos somos irmãos, de que todos somos iguais. Então Jesus já desde o primeiro momento já deixou esse ensinamento da verdade e da humildade. Quando ele fala para Hanã que não tem mármore mais puro, mais formoso que o sentimento, e aquilo que vai burilar, que construir esse sentimento, ou seja, essa estátua, é o próprio cinzel da boa vontade, ele queria mostrar o quê? Que aqueles ensinamentos que ele estava trazendo, que aquela verdade que ele dizia, para ser seguido, bastava a vontade de cada um. Que com vontade o amor ia crescer, o amor ia brotar. Que o altar que deve ser feito é no nosso coração. O amor é um instrumento do amor. O amor é um instrumento desse reino de Deus. E o reino de Deus é construído com a capacidade de amar de cada um de nós. Nós somos os filhos de Deus. E Deus nos dá a oportunidade de sermos felizes. E como ser feliz em meio a esse mundo ainda tão
preconceituoso, ainda tão orgulhoso, ainda com tanta falta de compreensão. E Jesus então diz: amar ao próximo como a si mesmo. Então, para que nós possamos nos olhar com amor, olhar o outro com amor, e nos deixou aquela lição maravilhosa da caridade, que esse reino de Deus é construído com amor e com vontade, mas o instrumento para que a gente alcance esse reino é a caridade. Através da caridade desinteressada que Jesus vivenciou, exemplificou, nós vamos nos impregnando de amor. E nós vamos lembrando que caridade não se restringe à esmola. Caridade também é uma boa palavra, é o perdão de uma ofensa, é um sorriso para aquele que está triste, desolado, é um gesto de carinho, é um consolo a um desesperado. Nós somos caridosos quando visitamos um doente, quando damos alimento a quem tem fome, agasalho a quem tem frio, quando ouvimos alguém que está em agonia, que está precisando desabafar. E quando nós praticamos algum desses atos que se constituem na caridade, nós vamos começando a vivenciar e a sentir o efeito desse sentimento de amor se expandindo de nós. E na hora que nós nos conscientizamos e percebemos que aquele gesto tão pequeno que nós fizemos provocou um bem em alguém, provocou a felicidade em alguém, nós somos tomados de uma alegria tão grande, um bem-estar verdadeiro, pleno, um sentimento de felicidade mesmo. E nós vamos então imaginando por que Jesus disse que fora da caridade não há salvação. E que se ainda nós somos tão pequenininhos, com tanta deficiência, quando nós colocamos o amor em ação, uma atitude tão pequena, nós sentimos tão bem. Imagine a alegria, a satisfação, o bem-estar que nós não sentiremos o dia que nós conseguirmos nos libertar totalmente do egoísmo e do orgulho. Então, Deus nos faz construtores do seu reino através do trabalho do amor, da caridade, e com vontade firme de seguirmos os ensinamentos de Jesus, com as nossas orações, com os estudos, com a dedicação ao bem, com certeza nós estaremos construindo esse reino de Deus em nós e fazendo brilhar a nossa luz, desenvolvendo o potencial divino que há em cada um de nós. Quando Jesus esteve aqui, ele disse: vós sois deuses. O que ele quis dizer para cada uma daquelas pessoas que se sentia tão inferior, tão incapacitada, que a nossa capacidade de realização está ali como uma semente. E quando nós queremos, nós vamos desenvolver, porque somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, carregamos todas as qualidades que o Pai nos criou. Então, Jesus traz essa mensagem. Jesus traz a mensagem de que essa verdade vai nos levar a essa plenitude. E no diálogo com Ramã, ele já deixa isso claro. Ramã, quando pergunta, conhece Roma ou Atenas? Como quem dizer, você conhece as grandes capitais do mundo, a sociedade, os costumes? E Jesus responde, conheço o amor e a verdade. De que vale conhecer todos os lugares, usufruir de status que o mundo oferece, se o que está no mundo é ilusório? Jesus, na condição de espírito crístico, ele conhece o amor. Desenvolveu todas essas potencialidades, todas as virtudes, e veio para que nós possamos aprender a desenvolver também esses tesouros. Esses tesouros, como ele disse, que nós nunca perderemos e que a traça não vai corroer.
esses tesouros que vão ficar com a gente para sempre. É esse conhecimento da verdade que vai nos levar a conquistar essas virtudes, não é? Como eu já disse, que nós trazemos em nosso ser. E o conhecimento da verdade vai nos libertar pouco a pouco do sofrimento. Porque agindo de acordo com as leis de Deus, nós vamos não nos comprometendo mais com a justiça e vamos nos afastando do sofrimento, porque nós vamos errando menos. Nós estamos aqui para evoluir, para nos educarmos, para aprendermos, para crescermos. Erramos, acertamos, estamos nessa caminhada. E o Evangelho é o quê? É a bússola para nos conduzir nesse rumo melhor. Então, Jesus nos trouxe o convite para que nós possamos evoluir pelo amor e não pela dor. Mas a escolha é nossa. Se nós decidirmos ficar com a verdade, se nós decidirmos nos esforçar para não nos deixarmos levar pelas ilusões do mundo, com certeza a nossa caminhada vai ser mais tranquila. Observando não as coisas imensas, mas as nossas atitudes no dia a dia. Procurando ver se nós estamos respeitando os direitos do nosso próximo, como queremos que os nossos direitos sejam respeitados. Aprendendo a nos amar, mesmo com os defeitos que nós temos, mas buscando desenvolver as nossas qualidades. Não fazendo para o outro o que a gente não quer que o outro faça para nós, que é o que Jesus disse. Essa é a vontade de Deus. Jesus não respondeu para Hanã que o conhecimento das leis do templo, das leis ali da sociedade, são importantes, sim, mas a vontade do Pai que está nos céus, que Jesus disse que conhecia, essa é a mais importante. Então, nenhum filho de Deus pode desconhecer essa verdade. A verdade da vontade divina é sempre a melhor para a nossa vida. Deus, essa sabedoria, essa inteligência suprema, nosso Pai, nos ama, mas nos ama tanto, 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 de uma maneira tão intensa, tão desvelada, que quer o melhor para nós. E tanto que é o melhor para nós que nos dá o livre-arbítrio, para que possamos aprender, para que possamos sentir que somos capazes de fazer as nossas escolhas. Deus conduz a nossa evolução, proporcionando tudo para o nosso crescimento. Mas aí entra a nossa vontade de querer escutar, de querer ouvir, de querer acolher o convite de Jesus. E na nossa caminhada entre erros e acertos, respeitando e desrespeitando as leis, nós vamos entendendo que as dores, o sofrimento, são os remédios necessários para a cura de nossas doenças morais. Não são castigos, mas resultado da lei da ação e reação. E Jesus já ensinou isso, não com essas palavras, mas quando ele curava uma pessoa, o que ele dizia? A tua fé te curou. Ou seja, você já colocou a sua vontade em ação para querer melhorar. Mas dizia, vá e não peques mais, para que não aconteça algo pior. Ou seja, se nós continuarmos errando, o que é pecar? Errar, fazer as coisas contrárias às leis de Deus, nós teremos o retorno daquelas atitudes como sofrimento. Então, a dor e o sofrimento são instrumentos que nos colocam de novo aonde? No eixo, não é? Nos reeducam para que a gente se reajuste com as leis divinas. A fome, a miséria, as doenças, as guerras, as trapaças existem pela nossa ignorância, pela falta de observação, de vivência das leis divinas. São efeitos de um mundo de desamor. E quando nós deixarmos o amor se sobressair, tudo isso vai terminando. Por isso que Jesus nos convida a amar, a trocar a agressão e a violência pela mansuetude. Jesus nos convida
a transformar o egoísmo em doação, a mesquinhez em generosidade, a fraternidade em fraternidade, em colaboração. Jesus nos orienta para que sejamos doces, compreensivos, manso, prudente, humilde. Outro ensinamento que nós podemos ver dessa lição é que Jesus sabia quem procurar, sabia quem seriam os seus primeiros discípulos. Aqueles homens sentiam o quanto eles eram próximos de Jesus. Eles, antes de reencarnarem, já tinham esse compromisso. Por isso, aquela sensação, ai, de onde a gente já ouviu essa conversa? De onde a gente já ouviu essa voz, essa presença? Né? Por isso, e todos nós aqui, antes de encarnarmos, assumimos também compromissos. Nos colocamos à disposição de Jesus para aprendermos, para nos reajustarmos com suas leis. Então, todos nós estamos aqui com um propósito. Jesus, quando convidou André e Simão, ouviu a resposta sem hesitar. Senhor, seguiremos os seus passos. Com Levi acontece a mesma coisa. Senhor, estou pronto. E com a gente? Como nós atendemos o chamado de Jesus? Nós aceitamos de pronto ou relutamos? Viemos por amor ou viemos pela dor? Não importa se alguns estão aqui por amor ou se outros vieram pela dor. O importante é que nós aceitamos esse chamado de Jesus. Aceitamos esse convite de Jesus. E conhecendo esse amor de Jesus, nós não precisamos ter medo de seguir Jesus. Porque Jesus indica o caminho que leva à verdade e à plenitude. Jesus disse que para segui-lo precisávamos o quê? Renunciar. Renunciar ao quê? A essa tentação da matéria, as ilusões da matéria. É difícil para a gente. É sim. Mas se nós queremos, nós vamos conseguir. E se estamos aqui hoje, numa terça-feira, reunidos para relembrar os ensinamentos de Jesus, é porque nós dissemos, Jesus, nós te aceitamos. Jesus, nós queremos te seguir. Jesus, nós somos simples. Jesus, nós somos tão ignorantes. E Jesus, quando convidou os seus discípulos, não convidou nenhum homem especial já evoluído, como nós temos visto aqui nos outros encontros. Todos tinham tantas dúvidas, tantas ainda deixando levar pelo seu orgulho, ainda pela vaidade, mas se esforçaram em aprender, se esforçaram em deixar o seu melhor aparecer. E a mesma coisa conosco. Hoje nós somos os discípulos de Jesus. Nós queremos seguir Jesus. E seguir Jesus implica em cada um de nós olhar para si e ver o que eu posso fazer para seguir Jesus. Cada um de nós é muito especial. Não vamos nos ficar comparando com ninguém, porque aquele tem uma tarefa maravilhosa, porque aquele faz tanta coisa, ele sabe tanto, eu sei tão pouco. Ai, eu ainda sou tão pequenininho. Não importa. Cada um de nós tem o seu valor. Jesus mostrou isso com a parábola dos talentos. Aquele que tinha 1, aquele que ganhou 3, aquele que ganhou 2, que ganhou 5. Nós vamos recebendo de acordo com as nossas capacidades. Mas o que cada um tem que fazer é tão importante. Seguir as leis, se esforçar para ser melhor, procurar entender quem está ao nosso lado, aceitar as dificuldades, as fraquezas, perdoar quem está com a gente. Todos nós podemos fazer isso. As bênçãos divinas se derramam sobre todos, mas nem todos conseguem captar, porque não entram em sintonia. Então, vamos aceitar esse convite de Jesus para nos abrirmos para as suas bênçãos, agirmos de acordo com a sua recomendação.
E se não conseguirmos, nós vamos nos esforçar. Se cairmos, nós vamos levantar, porque só levanta quem está tentando. Ninguém cai se não tenta. E vamos pedir força para que Deus abençoe os nossos propósitos, para que Jesus continue conosco. Com certeza, Deus quer a nossa felicidade e vai enviar sempre companhias materiais e espirituais para nos ajudar a nos fortalecer, a aprender e a superar as nossas dificuldades. Então, que cada um de nós esteja sempre pronto e disposto a dizer: Jesus, mestre, amigo, estou aqui, estou pronto. E como disse Paulo, o que queres, Senhor, que eu faça? Então, essa é a nossa reflexão de hoje, que nós pensemos nesse convite que Jesus fez para cada um de nós antes de encarnarmos. E hoje aqui nós estamos efetivando essa nossa harmonia, esse nosso encontro com Jesus. E que possamos nos fortalecer na certeza de que Jesus está muito feliz com cada um de nós, porque Ele está vendo a nossa sinceridade, o nosso esforço em segui-lo. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós. E se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade. Meu Deus, que silêncio! Poxa, então tá bom, né? Então vamos fazer a nossa listinha de qualidades, de tanta coisa que temos para fazer, e sermos esses discípulos de Jesus, levando o exemplo, o amor e a fé para todos os lugares. E começamos hoje aqui, nesse momento das nossas vibrações, nós somos esses trabalhadores de Jesus, que vibrar, né, como o nome diz, é sair aquela energia, não é, que sai do nosso coração, com a nossa vontade, repleta do nosso amor, carregado da nossa emoção, do nosso desejo, para que tudo encontre o bem, para que as pessoas sintam a saúde, o bem-estar, o acolhimento. Então, nesse instante, a energia de cada um de nós é canalizada e esses benfeitores amigos recolhem e levam como material para auxiliar a tantos sofredores. E é um momento também de caridade, um momento que nós sentimos tanta alegria em poder servir através do pensamento e do sentimento. Então, não precisamos nem ir para lugar nenhum. Na nossa casa, diariamente, nós podemos realizar esse trabalho tão importante, tão gratificante, não é? Então, vamos convidando a todos agora para que possamos fazer a nossa prece de encerramento e as vibrações. Oferecendo a Jesus os nossos melhores sentimentos, essa nossa vibração de amor, para que possa envolver o nosso planeta em vibrações de paz, de harmonia, de entendimento, de respeito, que os povos possam se unir, que todas as religiões possam conectar os seus adeptos às verdades divinas, que possamos aprender a compreender o nosso próximo, a aceitá-lo sem julgar. Vamos vibrando para que todos os líderes de nações sejam envoltos por Jesus, a fim de que liderem com justiça, com sabedoria, com honestidade.
vibrando saúde a todos os doentes, para que todos recebam o lenitivo para suas dores, para que tenham coragem, esperança, força para continuarem lutando com a doença, esse grande aprendizado. E vamos vibrando em especial aqueles cujos corpos físicos não poderão mais encontrar o restabelecimento da saúde, que eles tenham, Senhor, a resignação em seus corações, para que através da fé eles tenham o aprendizado necessário. Vibremos equilíbrio a todos os doentes da alma, para que os depressivos, aqueles que têm a síndrome do pânico, os que estão agoniados, melancólicos, possam ter seus corações envoltos em alegria, em fé, em confiança, para que eles sintam que todos os momentos difíceis são passageiros, de que Deus é nosso Pai e nos proverá, colocando pessoas em nosso caminho, ideias, para que possamos vencer e superar os desafios. Vibremos especialmente por aquelas pessoas que estão tão desesperadas a ponto de quererem tirar a própria vida. Vamos vibrando muita força e esperança para que eles enxerguem, Senhor, solução para os momentos difíceis que eles estão passando. Vamos vibrando também por todos os médicos, para que tenham a força, para que sejam conduzidos pelas mãos de Jesus e levem sempre o melhor tratamento, o diagnóstico mais adequado a todos os doentes. E que se fortaleçam, Senhor, para realizarem o seu trabalho com muito amor. Vibremos entendimento, harmonia e paz a todos os lares do nosso planeta. Vamos vibrando por cada um de nós, para que tenhamos a coragem, a força e a fé de perseverarmos no aprendizado e na prática dos ensinamentos de Jesus. Que todas as pessoas que ouvirem a lição de hoje sintam o amparo e o fortalecimento de Jesus, dando a cada uma a esperança de dias melhores. E vibrando, Senhor, para todos aqueles que retornaram à pátria espiritual, que tenham aceitação em seus corações, que recebam o amparo dos benfeitores amigos, assim como seus familiares possam ser fortalecidos na fé para superar esse momento de separação. E em teu nome, Jesus, em nome de Deus, o nosso Pai, de Maria, Mãe de Jesus, que nesse instante esparrama seu amor pelos nossos lares, por cada um de nós. Nós agradecemos e encerramos o encontro desta noite. Que assim seja. Graças a Deus.